Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, bom dia! Manhã de domingo, hoje dia 13 de julho de 2025, e vocês devem estar percebendo que eu estou gravando hoje de um ambiente diferente do ambiente que normalmente eu faço as gravações. Eu dei uma passadinha aqui na empresa, estou falando do escritório da Civis Construções, precisando colocar algumas coisas em ordem, muito trabalho aí acumulado, então tirei amanhã para dar uma passada aqui e poder ajustar algumas questões para o bom andamento aí do trabalho na semana, né? Mas também queria conversar com vocês um pouquinho sobre um tema muito interessante. E eu queria chamar a atenção especial de você, criança, lá depois dos seus 9 anos de idade, adolescente, jovem, até os seus 21 anos, você que está saindo da fase de criança, passando para a adolescência, até a fase da juventude. Não que esse tema de hoje não possa ser utilizado ou que não tenha serventia para você que já passou dessa fase, mas em especial gostaria de chamar a atenção de você que está nessa idade, né? E você que já passou dessa idade também pode aproveitar um pouquinho, né, do que vamos falar aqui e usar nas suas orientações a esse público dessa idade dita, né? O tema de hoje é preciso saber viver. Você que passou pela geração dos anos 70, anos 80, a primeira metade da geração dos anos 90, você deve lembrar, se recordar de uma banda que fez muito sucesso aqui no Brasil, chamada Titãs. E uma das músicas dessa banda é justamente tem o mesmo tema do tema que queremos tratar nessa manhã, que é preciso saber viver. E o interessante é que hoje, analisando com maior propriedade as letras e a música dessa banda, nós podemos nos deparar com uma música de grande qualidade, com letras assim de qualidade, que fazem todo sentido para a nossa vida e para o nosso dia a dia. E eu queria começar essa conversa com você lendo as duas estrofes principais justamente dessa música. É preciso saber dizer, que diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Hoje nós nos deparamos com jovens, crianças, adolescentes, vivendo uma situação muito peculiar, que é a ausência de planos para o futuro. Há um tempo atrás, um pastor que eu tenho um carinho muito grande por ele, em uma das suas mensagens, ele citou o seguinte, que nós vivemos a época da revolta dos jovens, né? Depois nós vivemos a época da revolta dos adolescentes, né? Os foram assim nomeados aborrecentes, e hoje nós vivemos um fenômeno que é a revolta das crianças. Cada vez mais cedo nós vemos crianças adultizadas, né? Crianças assim revoltadas que enfrentam pai e mãe e tudo mais, e isso é algo que a nossa sociedade, no momento, precisa se atentar, né? E isso tudo tem gerado uma geração, né? Uma nova geração de crianças, adolescentes e jovens, né? Alguns nomeiam como a geração millennium, que já está passando, já está na sua fase dos 40 anos. Agora estamos na geração Z, mas uma geração que tem muita dificuldade em fazer planos, uma geração estacionária e que às vezes, né, nós estamos vendo casos já de pessoas com seus 30 anos ainda vivendo na casa dos pais e que gastam boa parte do seu tempo em jogos, na internet, trocando a noite pelo dia, ficam a noite inteira acordados, jogando online, no outro dia dormem, e isso se passa num ambiente em que as relações sociais
tem se dado apenas e tão somente aí pelo ambiente virtual e as relações de amizade, de irmandade, né, presenciais têm sido deixadas de lado cada dia mais. E isso tudo tem gerado uma geração que não sonha, uma geração que não faz os seus planos e que não busca um crescimento pessoal, não busca formar uma família, não busca ter os seus bens, ter um destaque na sociedade, algo desse tipo, né? Mas, assim como diz a música, né, que nós precisamos saber viver, a vida é uma marcha que não tem parada. Não se consegue, na vida, dar uma pausa e depois continuar quando for mais propício. A vida, ela caminha, nós passamos de fases, criança, adolescente, juventude, vida adulta, até chegarmos à velhice. Isso é uma marcha em que não temos domínio e que não conseguimos simplesmente parar no tempo e deixarmos para amanhã as decisões que nós precisamos tomar. E muitas das vezes, por não pensarmos no nosso futuro e não fazermos o devido planejamento com a orientação divina, nós temos visto jovens em que têm se envolvido cada dia mais com situações danosas na sua vida e no seu futuro. E aí eu quero ler para vocês um primeiro versículo, para você que é criança, que diz lá em Provérbios 20:11, que diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações se o que faz é puro e reto. Olha, nós temos nos deparado com situações muito difíceis, né? Para você que é um pouco mais observador sobre como funciona e como anda a vida, nós temos nos deparado com crianças de 12 anos, 13 anos, 10 anos, já consumindo grandes quantidades de bebida alcoólica. Essa semana eu vi na internet uma festa, né, entre aspas, assim, para adolescentes entre os seus 11 e os seus 18 anos, né? Só é permitido o ingresso de adolescentes nessa festa, nessa faixa etária. Os pais terão que ficar em um ambiente separado, e é uma festa que já estava com os seus 800 e poucos inscritos para um ingresso caro de R$ 150, que vai acontecer aqui em São Paulo, e é uma balada para adolescentes, né? Eles colocam no seu site que não poderão ter bebida alcoólica, etc., mas o que na verdade está acontecendo ali com seus influencers que participarão, com a música que será ofertada e tudo mais, é a indução aos jovens, né, para que busquem uma vida libertina, né? E o que acontece é que muitas vezes, nós, adolescentes e outros mais, acabam conduzindo as suas vidas sem nenhum planejamento. E o que eu quero dizer para vocês é que a vida, ela é uma marcha, como eu disse, que não volta para trás e não para de seguir o seu curso natural. O que muitas das vezes você e eu e todos mais nos esquecemos de que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. A palavra de Deus em Eclesiastes 11, versículos 9 e 10 diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. E nós temos visto nessa geração dos anos que hoje está com seus 40 anos e tudo mais, e que não se atentou para o seu planejamento, em muitos casos é o sofrimento. A vida, ela, como a palavra de Deus diz, né, de todas as coisas ao qual nós plantamos, Deus nos pedirá contas. E
Muitas das vezes você pode acabar se envolvendo com uma pessoa, você que é menina, você se envolvendo com uma pessoa e você, na ânsia de aproveitar as coisas da vida e de você querer descobrir coisas novas, acaba tendo um relacionamento sexual com um, com outro, com outro, com outro, ou você acaba ficando grávida e às vezes, como o mundo tanto oferece hoje, né, a facilidade do aborto, ou você acaba sendo mãe muito jovem, você que é homem, rapaz, você acaba achando que sabe o que está fazendo da sua vida e você, ao engravidar uma moça, você também perde a possibilidade de você ter uma vida, ter um futuro, de você se dedicar a uma carreira, de você progredir, porque você vai trabalhar logo para pagar pensão alimentícia, né? E outras coisas mais, como a bebida que cobra o seu preço nas questões de saúde, como as drogas que cobram, como as influências das amizades que acabam te conduzindo a fazer crimes e você, homem, principalmente homem, suja a sua ficha porque você cometeu um crime. Todas essas coisas têm sido, todos os efeitos dessas coisas têm sido visíveis numa geração que hoje está com seus 40 anos e que sofre muito. O que eu quero dizer para você, jovem e adolescente, é que tudo que nós fazemos invariavelmente dará um fruto. Aquilo que você plantar de bom para a sua vida, aquilo que você plantar de estudos, de buscar um trabalho, de você buscar uma carreira, de você aguardar o tempo certo na vida para que cada coisa aconteça, isso vai gerar bons frutos. Assim como aquilo que você aceitar de ruim na sua vida também gerará frutos. E normalmente vai gerar um fruto muito dolorido na sua vida. É preciso saber viver, como diz a letra dessa música. Independente se você teve uma família desestruturada, se você teve pai e mãe que te abandonou em dado momento da vida, se você não teve oportunidades na vida, sempre há uma escolha. Sempre você pode buscar um caminho que vai te gerar bons frutos no futuro e não um caminho que vai te trazer dificuldades. Imagine você, moça, que teve um relacionamento com alguém que nunca te deu o devido valor e você, um belo dia, e você ficou grávida desse rapaz e você vai ter que aguentar a vida dele inteira, mesmo que você conheça alguém muito bom lá no futuro, que vai te trazer coisas maravilhosas, mas você vai ter que aguentar ter um relacionamento, de ver aquela pessoa, porque você tem um filho ou uma filha em comum, e você vai ter que sempre estar relembrando sobre aquelas coisas ruins que você viveu no passado. Ou você, jovem, que vai ter que sempre estar buscando um trabalho e aceitando qualquer coisa, um trabalho de segunda classe ou um trabalho que pague muito pouco, porque você tem uma obrigação de ter que pagar uma pensão alimentícia, ou você vai preso. Ou você que perdeu a oportunidade, que poderia ter um trabalho dos sonhos porque você cometeu um crime e você hoje tem lá uma anotação criminal. Isso tudo são coisas que é necessário analisarmos para que nós possamos conduzir, né, a nossa vida, você que é jovem, de uma forma que no futuro você possa colher esses bons frutos e não viver uma vida amargurada, uma vida de dificuldades. Ou você ter que colher no futuro as doenças próprias de tanto consumir álcool, de usar drogas, né? Ou as sequelas de um acidente de moto, porque você achou que aquilo você era invencível e você nunca cairia de moto ou sofreria um acidente de carro. Isso são coisas que nós precisamos fazer. A Bíblia diz lá em Gálatas 6:7 o seguinte:
não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se ceifará. Vivemos dias assim, você que é jovem, que você pode conversar com alguém que já chegou nos seus 40, 50 anos e perguntar um pouquinho para ele se ele ou ela faria algo diferente na vida. Se ele ou ela abdicaria de coisas que fez na sua juventude que lhe trouxeram danos na vida adulta. Lá em Provérbios também diz assim que na multidão de conselhos há segurança. Então você, adolescente, criança, jovem, são nos conselhos dos seus pais, dos seus professores, dos seus pastores, que você pode aprender coisas e praticar que vão te instruir a que você não venha a colher coisas ruins no futuro. São essas situações. Como diz o ditado popular, né? Você não precisa sofrer o dano para você aprender algo. Você pode prestar atenção em alguém que errou e não cometer o mesmo erro que aquela pessoa, né? Isso é você se atentar para as coisas para que não cometa os mesmos erros aí. Vivemos tempos tristes, né? Que vemos jovens, muitas vezes dentro da igreja mesmo, sem nenhum plano e se deixando levar por situações que, com certeza, irão trazer danos na vida adulta daqueles jovens, né? Mas e você, que passou por tudo isso e que hoje, lamentavelmente, colhe os frutos do plantio que você fez na juventude? Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós crentes, nós acreditamos de forma clara de que Deus ele pode transformar e mudar toda a história, toda a vida, dar uma nova vida, mudar mentes, mudar práticas e tudo mais. Então você que invariavelmente plantou algo na juventude, na adolescência ou quando é criança e hoje você colhe os dissabores desse plantio, eu queria deixar para você esse versículo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você ainda pode hoje plantar coisas novas, ter mudança de postura, mudança de situações e esquecer tudo aquilo que ficou para trás. E o esquecer muitas das vezes exige esquecer amizades, esquecer práticas, esquecer pensamentos, esquecer convívios, né? E para que você possa ali seguir uma vida na presença de Deus e uma vida alegre e feliz, né? Então é isso que eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje, né? Que possa fazer sentido na vida de quem precisa hoje ouvir isso daqui, mas é preciso saber viver. Não viva uma vida de ilusão, porque a vida de ilusão ou vai te deixar maluco ou vai fazer você na velhice viver na solidão. É preciso ter cuidado enquanto se é jovem, para mais tarde não sofrer. E toda pedra no caminho você pode retirar. Afaste das flores que têm espinho, porque você vai se machucar e você vai se arranhar. Você pode optar pelo bem ou pelo mal, mas é preciso saber viver. Que Deus abençoe o seu domingo, que você possa ter uma semana muito, muito abençoada, buscando sempre na palavra de Deus a inspiração, a direção para as nossas ações. Um grande abraço.